Bom dia, CC. Tudo bem com vocês? Não. Eu posso não estar fisicamente com vocês, mas estou aqui, como vocês podem perceber, nessa tela no meio da lousa da nossa sala de aula. Gente boa, é o seguinte, preciso fazer alguns encaminhamentos com vocês sobre um tema que, como nós já discutimos antes, ele é importante e ele é relevante ao longo da nossa história, mas principalmente na compreensão dos nossos tempos atuais, né, da nossa contemporaneidade, que é o mundo grego e a democracia. Vejam bem, quando a gente fala de Grécia, a gente fala de uma cultura, de uma realidade que, como eu disse, interfere nos dias atuais, mas que é construída com base no amadurecimento das relações humanas, do nosso conhecimento da filosofia, do nosso conhecimento da sociologia, do nosso conhecimento da própria história, da geografia, enfim. Pensar no mundo grego é pensar, num primeiro momento, na chamada antiguidade clássica. Tá? A questão é a seguinte: a Grécia foi denominada como antiguidade clássica porque os europeus de séculos atrás, especificamente do século XVIII, buscavam encontrar raízes da Europa, ou seja, aonde surge a Europa, de onde surge o pensamento europeu, o comportamento europeu e, principalmente, encontrar as formas com que as leis de governo, as leis de gestão, as leis de organização social surgem e amadurecem na Europa. Para isso, os historiadores, eles se socorreram, vamos dizer assim, buscaram inspiração no período de Roma e no período da Grécia, certo? Vamos falar de Roma um pouquinho mais para frente, mas vamos trazer inicialmente Grécia. Bom, o caso é que essa chamada antiguidade clássica, ela ia tirando, jogando para o lado conhecimentos de sociedades que existiam no mesmo período, que existiam no mesmo lugar, no caso na Europa, mas que eram subvalorizadas, sabe, meio deixadas de lado. Não, isso aqui não me interessa, por N razões, sejam elas ligadas a valores limitados ou o que quer que seja. Bom, o que acontece é que a partir do século XIX, conforme os europeus foram dominando povos de outras regiões, o neocolonialismo, por exemplo, a discussão da Mesopotâmia, lembra da terra entre rios? O conhecimento construído na Mesopotâmia, atual Oriente Médio, é sendo também capitalizado e absorvido pelas populações, certo? Principalmente, claro, pelos estudiosos da Europa. A questão, gente, é que tratar o termo antiguidade clássica como estando exclusivamente ligada a romanos, a gregos, etc., e posteriormente aos povos da Mesopotâmia, aos persas, não existe mais. Falei isso para vocês. A necessidade as necessidades das construções de sociedades dependem de praticamente três coisas, né? As três As: abrigo, alimento e água. E como nós sabemos, a humanidade surge 400 mil anos atrás, no continente africano, e do continente africano vai se dispersando, vai se espalhando pelo mundo ao longo de todo esse tempo, certo? Chegando à Ásia, à Europa, ao extremo Oriente e, por fim, aqui ao continente americano. Então, gente boa, como o conhecimento do mundo inicialmente estava limitado à Europa, os pensadores europeus entendiam que a antiguidade clássica ficava resumida única e exclusivamente à Europa, o que a gente bem sabe que não é verdade, como vocês puderam observar nas últimas aulas, antes de começarem a trabalhar comigo, quando se conversa, por exemplo, dos reinos Inca, Azteca, Maia.
Mesmo os povos originários, que também são, né, os povos indígenas aqui no Brasil, enfim. Então, existe toda uma discussão sobre o que é efetivamente a tal da antiguidade clássica. Agora, por que isso acontece? Vamos lá. Porque os historiadores descobriram que existiam outros povos em outras partes da Terra, que não só na Europa, e que eles também tinham a sua própria filosofia, que eles também tinham a sua própria cultura, que eles também tinham a sua própria forma de tentar entender o mundo. Isso no continente asiático, no continente africano, no continente americano propriamente dito aqui, onde nós vivemos, certo? Então vamos lá. Da mesma forma, povos da África, povos aqui do Brasil, por exemplo, mesmo que não tivessem desenvolvido uma escrita, uma forma de escrever, também tinham seus registros, suas culturas e suas tradições, tá? Num primeiro momento, quando a gente pesquisa sobre história, a primeira necessidade que a gente tem de encontrar é um tipo de registro, normalmente escrito, em que há uma descrição do que acontecia no passado. Muitos povos ainda usam, até os dias de hoje, a tradição oral, ou seja, o falar, o contar a história, os mais velhos contarem a história para os mais jovens, e assim sucessivamente, essa transmissão de conhecimento se dá. Essa é uma razão, ou uma das razões, no caso, né, pelas quais a antiga, né, ou já superada antiguidade clássica era relacionada inicialmente, exclusivamente, com romanos e gregos e posteriormente aos povos da Mesopotâmia, certo? Então, vamos pensar nisso como uma espécie de uma construção de valores. O que é uma construção de valor? Aquilo que eu considero importante ou não importante na minha vida, o que a minha sociedade considera como importante ou não importante. Por quê? Quando você chama algo de clássico, como você tem algo, uma informação, um produto, um objeto considerado como clássico, como consagrado, os outros elementos que são parecidos, mas que não são tão valorizados, perdem espaço. E se perdem espaço, eles são colocados em segunda ordem ou segunda classe, por exemplo. Quer ver? Vou trazer um exemplo simples para vocês. Eu tenho uma lapiseira aqui, ó. Isso aqui é uma lapiseira de desenho, essa aqui é uma lapiseira de desenho técnico, de engenharia, cheia de rococó. Tudo bem, não tem nada diferente de uma lapiseira normal. Você aperta aqui, ela recolhe a ponta, evita quebrar. Custa, sei lá, R$ 40 essa lapiseira, tá? Ora, no primeiro momento, eu posso considerar, poxa, essa lapiseira é valiosa, ou ela é melhor, ou ela. Enfim. E também tenho aqui, ó, um lápis. Mas lápis é tão simples, né? Lápis é madeira, grafite, tem uma borrachinha no fundo, não tem nada demais. É um item de qualidade menor ou de importância menor. Aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença? Tirando a diferença visual, tirando as diferenças das técnicas usadas para montar uma lapiseira e um lápis, fato é que eu posso usar os dois para a mesma coisa, para as mesmas funções, da mesma forma, de maneira eficiente, de maneira útil. Ainda que eu pense que essa lapiseira é mais moderna, é mais bonita, este lápis também cumpre as mesmas funções. Isto, a minha lapiseira, era como era considerada a antiguidade clássica relacionada a gregos e romanos e depois os povos da Mesopotâmia. O que não fosse isso era considerado de segunda classe, o que não é verdade, certo? Afinal de contas, nós, por exemplo, brasileiros, americanos de uma forma geral, africanos de uma forma geral, polinésios de uma forma geral, somos resultado da construção da nossa própria história. Em que sentido? Tradições, valores,
cultura e etc. Porque nós não fomos inicialmente considerados pelos historiadores europeus lá do século XVIII como civilizações ah, valorizadas ou valorizáveis, não significa que hoje, e ao longo dos últimos 200 e poucos anos, que a nossa cultura, diferente da dos romanos e diferente da dos gregos, também não mereça valor. Nesse caso, a nossa cultura originária, no caso do Brasil, os povos indígenas, no conjunto do continente americano, outros povos absolutamente desenvolvidos do ponto de vista das tradições e da forma de viver, como é no caso dos maias, dos astecas, dos incas e etc. O que acontece, gente, é o seguinte: a história, invariavelmente, ela é construída através de comparações. Não é? Se os historiadores europeus tinham acesso aos registros da cultura e da história da Grécia, do registro da cultura e da história de Roma, tudo que se aproximasse daquele tipo de desenvolvimento, daquele tipo de comportamento ou daquele tipo de realidade era considerado melhor. Dessa forma, a gente pode dizer que o modelo antiguidade greco-romana, né, greco de Grécia e romana de Roma, era algo a ser imitado. Agora, o que eu quero trazer para vocês pensarem é o seguinte: não faz o menor sentido pensar dessa forma, de maneira tão limitada. Por quê? Cada realidade de cada lugar, em cada tempo, precisa ser avaliado. E os lugares do mundo. A geografia ajuda a gente a entender isso, mas a história que traz o registro propriamente dito do como essas realidades diferentes acabam, obviamente, interferindo. Nós, seres humanos, a nossa sociedade, ela é fruto também do seu meio, da interferência e da interação das relações dos grupos humanos com o lugar aonde eles se encontram, certo? Então, tem que se ligar nisso. Agora, uma coisa que a gente precisa ficar com o pé atrás é: antiguidade clássica não está necessariamente ligada à Europa, não está necessariamente ligada à Grécia, não está necessariamente ligada a Roma. Beleza? Então tá. Bom, uma coisa que é importante a gente entender, como eu estava falando de lugar, é saber onde ficava a Grécia. Onde ficava não, né? Onde fica, na verdade, mas nesse caso, falar da Grécia antiga. A questão, gente boa, é que é o seguinte: a maior parte da área de influência da civilização grega se encontrava, claro, na Europa, mais especificamente na porção, vamos dizer assim, leste do mar Mediterrâneo, que vai ali desde um pedacinho da Turquia, passando por onde a gente encontra hoje o Estado Nacional grego, chegando até a Itália. Em todas aquelas ilhazinhas que estão ali no meio do mar Mediterrâneo sofreram de alguma forma influência da civilização grega. Bom, num primeiro momento, vamos tentar entender o que era ou como surge a Grécia, né? A Grécia, nos primeiros tempos, né, da história grega, são conhecidos como período homérico, ou seja, o grande escritor, o grande pensador, o grande poeta Homero, que escreveu duas obras gigantescas que existem até hoje e que, se vocês tiverem bastante paciência, é possível ler, entender e tentar compreender como que se dava as relações dentro daquele lugar, tá? Uma delas é a chamada Ilíada, que narra e conta a guerra de Troia, certo? E a Odisseia, que conta a história de Ulisses, um herói grego que tinha que atravessar um monte de dificuldades para chegar
a sua casa, para voltar para sua casa na ilha de Ítaca. Eu vou trazer dois videozinhos para vocês sobre essas obras, né, no caso de Homero. Eu acho que vocês vão gostar. E algumas vocês conhecem. O Cavalo de Troia, clássico, né? Invasão da cidade de Troia, um enorme cavalo de madeira cheia de soldados. E a Odisseia de Ulisses, contando essa história, que era, na verdade, no fim, uma história de amor de um homem apaixonado querendo voltar para casa rever a própria esposa. Beleza? Bom, o negócio é que a gente precisa andar um pouquinho. A Grécia, ela é berço, aí sim, da nossa atual democracia, né? A democracia nada mais é do que a representação da população e da sua vontade através da sua escolha. Ou seja, cada pessoa se manifesta dentro do seu desejo para que algo seja feito. Na base é isso. Essencialmente a democracia é isso. Mas a gente fala sobre isso um pouquinho melhor, porque a democracia na Grécia também não era plural, ou seja, ela não atendia a todas as pessoas. Nem todas as pessoas eram ouvidas da mesma forma, alguns grupos humanos sequer eram ouvidos, consultados, mas a gente chega lá. Bom, no início da história grega, a base da organização social, né, onde as pessoas ficavam, recebia o nome de oikos, tá? Oikos é como se fosse uma grande família, tá? Que dependia dos bens, das casas, das terras uns dos outros, certo? O que acontece é que era como se fosse na mesma casa morava tio, primo, sobrinho, pai, mãe, irmão, vovó, todo mundo junto numa grande propriedade, e dessa propriedade se tirava o necessário para viver. Então vamos lá: comida, água, se caso fosse plantado alguma coisa, era colhido e todo mundo consumia, por aí vai. O que acontece é que esse tal desse oikos, as pessoas que viviam nesse oikos, pelo menos em tese, deveriam ser todos descendentes de um antepassado comum. Um tataravô, sabe lá Deus de onde, sabe lá Deus de que época. Então tá, partimos do princípio que o oikos é uma grande propriedade familiar, certo? Em que não tem só avô, pais, filhos e netos, mas todo o conjunto de uma família. Legal. O fato é que tudo que se produzia nesse oikos era voltado para a manutenção das pessoas que lá viviam, né? E o que sobrava dessa produção, aquilo que não era consumido, era acumulado pelo chefe da família, no caso, né? Ou o mais velho, ou aquele que tivesse mais posses e por aí vai. O que acontece é que existiam vários oikos, certo? Várias dessas famílias dividindo um mesmo lugar, não uma mesma fazenda, claro, mas vamos supor dentro de uma mesma região, né? Conforme o tempo foi passando, conforme alguns oicos foram ficando mais endinheirados, foram concentrando mais poder, o chefe do oikos mais poderoso era tornado, ou nomeado, ou escolhido, ou se impunha, graças à sua força, como rei, como governante, como soberano, aquele que ia administrar esses diversos oicos, ok? Mas esse cara não governava sozinho. Esse cara governava com o apoio dos outros oicos menores do que ele, especificamente numa espécie de uma assembleia, de uma reunião. Consultava-se todo mundo, consultou, o que é que nós vamos fazer? Tal coisa, maravilha. Isso aí já dá uma pista pra gente da tal da democracia, não é? Ora, se todos os oicos poderiam se manifestar, eu estou ouvindo opiniões divergentes, eu estou ouvindo perspectivas e percepções diferentes de famílias diferentes.
Percebeu? Então tá. Seguimos adiante. Desculpem. A partir do que a gente entendia desse oikos, né, e dessa região que reunia muitas famílias, e essas muitas famílias escolhiam, não só escolhiam, mas definiam em conjunto, lideradas por um rei, aquilo que iam fazer, surge a tal da cidade-estado. A cidade-estado grega, ela era muito diferente da cidade-estado que a gente vê nos dias de hoje. Cidade-estado era como se fosse uma reuniãozona, uma assembleia grande, que era um espaço de decisão coletiva. Ou seja, você tinha uma espécie de um centro de discussões, e esse centro de discussões se transformava, depois dessas discussões, claro, num centro de decisões. Mas a cidade-estado ela não funcionava só como uma grande repartição pública. Funcionava também como um palco de festa, funcionava também como um templo religioso onde se havia o culto às divindades que eram comuns a todos, né? Aos deuses que eram comuns a todos. A cidade-estado grega era chamada de polis. Polis, olha só. Teresópolis, por exemplo, a cidade de Teresa. Todo lugar que vocês encontrarem a palavra polis ou pole e estiver relacionado a uma cidade, matou a charada. Metrópole, uma grande cidade. Teresópolis, a cidade de Teresa. Fernandópolis, a cidade de Fernando. E por aí vai. Bom, o caso é que a cidade-estado grega ela se desenvolve às margens do Mediterrâneo, certo? Em um ambiente de grandes marcas. Ora, uso do ferro, por exemplo. A arquitetura em pedra, por exemplo. O cavalo de guerra, como aquele usado em Troia. As construções, o uso da escrita, a pintura, a siderurgia. Percebam, disse para vocês lá no começo, quando uma sociedade encontra acesso a abrigo, alimento e água, ela pode se desenvolver. Ela pode se desenvolver intelectualmente, ela pode se desenvolver socialmente, ela pode se desenvolver sociologicamente, filosoficamente. E quanto mais tempo o grupo humano tem disponível, que não na busca daqueles 3 As, mais tempo ele tem para se desenvolver intelectualmente. Inclusive na busca por soluções do dia a dia. E isso é tecnologia. Tecnologia não é só um telefone celular, tecnologia não é só um computador, tecnologia não é só uma TV. Tecnologia são soluções para novos problemas que surgem de tempos em tempos na sociedade. Certo? Bom, basicamente, a polis grega, a cidade-estado grega, era composta de 3 elementos, tá? Um território agrícola, ó, o alimento aí, ó, que era administrado, ocupado, explorado por famílias que tinham propriedade da terra. Lembra lá do Oikos? Que a galera plantava para consumir? Então tá, primeiro um território agrícola, vamos garantir a alimentação dessa turminha aqui. Um núcleo urbano, ou seja, uma pequena cidade, digamos assim, como a gente concebe hoje, que tinha templos, praça de mercado, onde a comunidade não só fazia as trocas comerciais, mas também era onde se realizavam as tais das assembleias, aquelas reuniões para as pessoas discutirem o que iam fazer, o que não iam fazer e tal, tal, tal. Oficinas, que mais? Lojas de pequeno comércio e um porto. Olha só, muito parecido com o que a gente tem hoje em qualquer cidade do mundo. Araçoiaba da Serra é um exemplo. A gente tem uma área rural grande, onde existem as propriedades, sejam elas pequenas ou grandes, produzindo alimento. E a gente tem, entre aspas, né, o centro da cidade. Esse centro da cidade vai concentrar o comércio, vai concentrar, olha só, os lugares onde se tomam decisões,
a prefeitura, a Câmara de Vereadores, a delegacia e um porto. Ah, mas professor, Araçoiaba não tem porto. Tem sim, tem sim. Chama rodoviária, por exemplo. Na rodoviária, além de as pessoas irem e voltarem de determinados lugares, também é um ponto, por exemplo, que se recebe encomenda. Viu? Não é tão diferente assim de algo que a gente conheça nos dias de hoje. E por fim, uma grande construção chamada Acrópole, que funcionava como defesa e símbolo na unidade nacional, ou seja, era um prédio mais alto que funcionaria, perdão, como uma espécie de, como é que eu posso dizer, de símbolo de existência, tipo uma bandeira. Onde existe uma bandeira, existe uma identidade e uma identificação daquele povo, daquele lugar, daquelas pessoas. E por aí vai. Tem que pensar, galera. Se vocês pensarem, a construção da polis grega é muito semelhante à nossa realidade. De N maneiras. Inclusive esses símbolos e lugares. Percebem? Tá bom. Vamos lá. O que leva os gregos a se expandirem? Olha só. A partir do século VIII antes de Cristo, ou seja, quase 3.000 anos atrás, a humanidade já dominava a produção de ferramentas. Tá? Ferramenta é o mais simples possível hoje, que na época era uma baita revolução. Você ia ter pá, enxada, outros tipos de ferramentas que a gente usa no campo, para plantar, para colher e por aí vai. Dessa forma, e em tendo espaços dedicados à produção agrícola, a gente tem um aumento na produção de alimentos. Olha a tecnologia aí, tornando a nossa vida, ou os nossos afazeres, né, mais eficientes, mais eficazes, portanto, aumenta a nossa produção. Se você tem um aumento da produção de alimento, você tem um aumento consequente da população. Ora, a galera vive mais, vive melhor, se reproduz mais, portanto tem mais gente e mais boca para alimentar. Então, surge a necessidade de você expandir esses campos e essas terras para cultivo, né? Porém, tem um problema. A maior parte das terras férteis da Grécia tinha um dono. Lembra lá do Oikos? Então, aquela terra tinha dono. Então, eventualmente, aumentar a produção não significava necessariamente oferecer mais alimentos para a população. Se ligou? Além do mais, não existiam só grandes produtores de terra. Os pequenos proprietários de terra, eles não conseguiam, por ter terras pequenininhas, atender muitas vezes a necessidade de produção das populações que eles estavam atendendo. E como a gente está falando de quase 3.000 anos atrás, quando esses pequenos produtores não davam conta de produzir aquilo que precisavam, por vezes arrendavam, emprestavam dos grandes proprietários, se fosse terra, se fosse ferramenta, o que quer que seja, eventualmente não conseguiam pagar e dessa forma se tornavam escravos. Ou seja, os grandes proprietários de terra, que já tinham grandes porções de terra, conforme esses pequenos produtores iam se endividando, e em se endividando e não podendo pagar as suas dívidas, eram transformados em escravos e as terras, essas pequenas propriedades, eram tomadas pelos grandes proprietários que iam ficando cada vez maiores, 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 maiores. Certo? Então, essa grande concentração na terra de poucos produtores, né? Essa indisponibilidade, ou seja, não havia espaço para a plantação disponível, o que acontece? Bora, gente, vamos procurar lugar para plantar. Vamos nos jogar no oceano, no mar Mediterrâneo, no caso, e um pouco também no Mar Negro, e ver se a gente encontra lugares para plantar e para explorar.
E assim, a partir do momento que os gregos se lançam, perdão, ao mar, eles também estabelecem novas colônias. Essas colônias viam tanto para suprir, alimentar, enfim, as necessidades das grandes polis gregas que se encontravam na Europa, mas também tornavam-se colônias, algumas delas muito importantes até os dias de hoje, não necessariamente para a Grécia, mas para a construção da nossa história. Tá? Eu vou cortar por aqui, nesse primeiro momento, como uma espécie de revisão e início e gancho para a próxima aula, mas eu vou deixar algumas atividadezinhas para vocês, faltam alguns minutos para a aula. Por favor, trabalhem com essas atividades e na próxima aula a gente conversa, tá bom? Então, gente boa, muito obrigado, fiquem bonzinhos, até a próxima. Beijo, valeu!